Você sabe qual é o poder da oração? O que que a oração pode fazer na sua vida? É sobre isso que eu quero conversar a partir de agora. Orar é um ato natural. Pedir auxílio é um ato natural, tanto que desde os povos mais primitivos até os povos atuais, em todas as sociedades, a oração está presente. Todos os povos sempre desenvolveram formas de conversar com Deus, formas de conversar com a espiritualidade ou naquilo em que eles acreditavam, pedindo auxílio. E a oração tem valor, vale a pena, ela traz algum tipo de resultado? Traz. A oração traz sempre resultados. E o primeiro resultado é sempre para nós que vibramos, para nós que oramos, para nós que elevamos os nossos pensamentos, seja a quem for, a algum espírito amigo, a algum santo da igreja, a Deus, a algum orixá. O primeiro resultado é sempre para nós. Mesmo que nós estejamos fazendo oração para alguém, o primeiro resultado é sempre para nós. Por quê? Porque naquele momento em que você está rezando, naquele momento que você está orando, que você está elevando seus pensamentos, o que, que acontece com as suas vibrações? Elas estão positivas. Se os seus pensamentos e as suas emoções estão conectadas com forças positivas ou estão querendo se conectar com forças positivas, você começa a irradiar de você energias que vibram em alta frequência. E aí, essas energias vibrando em alta frequência, elas atuam sobre o seu campo vibratório. E o seu campo vibratório, mesmo que aquela oração não seja para você, e aí o seu campo vibratório começa a vibrar em alta frequência, que é a frequência que capta as vibrações mais positivas. Vibrações do alto, vibrações de espíritos de luz. Então, os primeiros beneficiados somos sempre nós, mesmo quando não estamos rezando por nós, mesmo quando estamos pedindo por alguém. A gente vibra, o nosso campo vibratório fica positivo e a gente recebe a conexão, a gente é conectado com forças positivas. E às vezes era isso, somente isso, esse momentozinho de forças positivas que nós estávamos precisando para resolver alguma coisa nossa, para termos um determinado tipo de auxílio, porque a gente às vezes fica na vida num ritmo tão frenético ou com tantas coisas passando pela nossa cabeça que o nosso campo vibratório ele não está naquele nível tão positivo assim no nosso dia a dia. E às vezes aquele minutinho em que a gente está fazendo uma prece, aquele minutinho que a gente está rezando, elevando os nossos pensamentos ao alto, pode ser o suficiente para elevar momentaneamente as nossas vibrações, as nossas frequências, a ponto da gente fazer a conexão, fazendo a conexão com o mundo espiritual superior, com Deus, com os bons espíritos, com o santo, seja lá a quem for que você direcionou as suas orações. E aí aquele momentozinho pode ser crucial para começar a modificar uma série de coisas. Então a oração, ela deve ser incluída na nossa rotina diária. Ela faz bem para quem a gente ora, por quem a gente ora, mas também faz bem em primeiro lugar para nós, mesmo que não sejamos nós aqueles a quem os nossos pensamentos estão direcionados. E é por isso que todos os espíritos, todos os nossos guias, eles recomendam oração. Todos os nossos guias sempre falam, olha, faça uma oração, converse com Deus. Se você vai tomar um banho de descarrego, por exemplo, que é uma coisa receitada dentro dos terreiros de Umbanda, os nossos guias sempre falam, olha, reza antes de tomar o banho, eleve o seu pensamento. Se você vai acender uma vela, os nossos guias falam, reze, eleve seus pensamentos, converse com seu orixá, converse com Deus. Se todos os guias recomendam oração, por que eles recomendam? É porque é útil e porque é importante e pode ser fundamental para aquilo que a gente está querendo. Então, como eu falei, os primeiros beneficiados somos nós. E aquela pessoa para quem nós estamos orando, ela também é beneficiada? Sim. Por quê? Porque aquela pessoa também pode estar com um campo vibratório negativo. Ela pode estar doente, por exemplo, cheia de pensamentos conflitantes na cabeça dela, ou pode estar passando por desculpa, por uma fase difícil na vida e que ela mesma não está conseguindo se equilibrar emocionalmente, está passando por dificuldades. Então, quando você ora por ela, quando você pensa nela de uma forma positiva, você está mandando para ela vibrações positivas, que a princípio não se ligariam àquelas vibrações negativas que ela está gerando pelos próprios pensamentos, pela dor, mas que vão ajudar a combater aquilo, uma vez que, esses nossos pensamentos são conectados a bons espíritos e que vão usá-los
para tentar chegar naquela pessoa. Então traz conforto para a pessoa e pode ser crucial para remover dela alguma carga negativa, algum sofrimento, mesmo que seja causado por coisas materiais. A oração, quando ela não consegue atuar na parte material diretamente, pelo menos na parte mental, na parte espiritual ela consegue. E é por isso que a gente também faz oração por desencarnado. Desencarnado ainda sente muito mais rápido os efeitos das nossas orações. Quando a gente pensa em alguém que desencarnou com dor, com saudade, com sofrimento, este alguém sente lá no mundo espiritual. Ele vai sentir a nossa dor, vai sentir o nosso desespero. Mas quando a gente pensa nesse alguém que está lá no mundo espiritual, querendo que ele esteja confortado, querendo que ele passe melhor por aquela situação que ele está passando lá no mundo espiritual, querendo que ele tenha entendimento, isso é uma prece, isso é uma oração. E aí ele também sente isso. E os nossos pensamentos chegam lá no mundo espiritual em forma de vibrações que vão ser absorvidas por aquele espírito em quem nós pensamos e ele vai se sentir confortado, ele vai se sentir melhor. É isso que a gente sempre recomenda para quem perdeu, por exemplo, algum parente, alguém que gosta, de quem gosta muito. Olha, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo que você sente falta daquela pessoa, mas procure vigiar um pouquinho estes sentimentos, porque além de não fazerem bem para você, não fazem bem para o espírito. Aquele espírito que desencarnou, ele vai sentir tudinho que você está sentindo, porque você está sentindo pensando nele. E aí, o pensar nele é o endereço vibratório. O pensar nele é para onde vai ser direcionado aquilo que você está sentindo. Ele vai sentir isso. Então, quando lembrar de um desencarnado, por exemplo, familiar, alguém que você goste muito, pense assim, pense da seguinte forma: olha, fulano, eu sinto saudade de você, depois a gente vai se reencontrar, eu sinto saudade, isso é incontrolável, não tem como não ter saudade, mas eu desejo que você, olha, fique bem aí. Não vem aqui para procurar a gente, não. A gente está bem, a gente vai levar bem esta situação que ficou aqui. Deixa a gente aqui, segue seu caminho. Procura o amparo espiritual. Faz uma oração aí onde você está, no mundo espiritual, que você vai ser amparado por mentores. Cuide-se aí, que nós nos cuidamos aqui. E depois nós nos reencontramos. Essa é a melhor forma da gente lidar com o desencarne de alguém. Eu estou falando aqui que a prece, a nossa oração, chega lá no espírito desencarnado, porque os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estão ligados a ele. Eu quero dizer com isso que o que faz a nossa prece agir são os nossos sentimentos e pensamentos em comunhão. Não adianta você pegar um papel que esteja escrito lá, oração tal, 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 para tal coisa, e ler aquilo ali. Não adianta, isso não tem efeito nenhum. Isso é só palavra, não tem efeito nenhum. A melhor prece é aquela que vem de dentro, é aquela que você sente aquilo que você está falando. E por isso, não tem que ser decorada. Ela vem do sentimento, ela vem de dentro, porque o sentimento é a mola propulsora para o nosso pensamento. Quanto mais a gente sente aquilo que a gente está falando como verdadeiro, mais forte é a nossa força mental. E sendo mais forte a nossa força mental, mais potência tem a nossa prece, porque maiores vão ser as vibrações que nós vamos mandar para aquele que nós estamos pensando. No mundo espiritual, não tem limite, não tem estrada, não tem fio de telefone, não tem barreiras. Então, para a nossa prece chegar em alguém, é fácil, é só pensar naquela pessoa. Tanto encarnada quanto desencarnada. É só pensar. Pense firmemente e deseje firmemente aquilo que você quer para aquela pessoa. Isso já é uma prece. Isso já é uma oração, porque a oração é isso. A oração é você pensar e pedir o auxílio espiritual para que aquilo chegue até aquela pessoa. A prece sempre vai funcionar? A oração sempre vai funcionar? Ou seja, tudo que eu pedir sempre eu vou conseguir? Não, nem para mim, nem para os outros. Por quê? Porque tem situações que nós temos que passar e não tem jeito. A gente vai pedir, olha, eu quero, meu pai Oxalá, eu quero ganhar na loteria. Meu pai Oxalá, estou passando por uma dificuldade muito grande, quero ganhar na loteria amanhã. Isso vai fazer eu ganhar? Não. Eu, às vezes, tenho que passar por aquela dificuldade, ou profissional, ou financeira, ou doença, seja o que for, porque aquilo é um remédio para mim. Nós já estudamos isso várias vezes, a literatura espírita é repleta de casos assim, que
ilustram a lei de causa e efeito. Então a gente agora pode estar passando por uma dificuldade que é o efeito de uma causa passada. Mas, então a nossa oração, ela não vai resolver aquilo, mas mesmo assim, a oração pode ser útil neste momento? Pode e é. Porque mesmo nessa situação que não será resolvida por causa da nossa oração simplesmente, quando a gente eleva os pensamentos, quando a gente faz a nossa oração e que a gente melhora as nossas vibrações momentaneamente, a gente é conectado com bons espíritos, a gente é conectado com boas energias, conectado com Deus. E aí a gente é amparado pelos bons espíritos. Pode ser que a gente não resolva aquela situação, mas uma vez que a gente esteja conectado com aqueles bons espíritos e que eles tenham ouvido o que a gente pediu ali, eles podem nos dar para a gente intuição de como passar melhor por aquela situação, um conforto, um pensamento que a gente não teve antes de como passar melhor ou do quanto aquilo está sendo útil, pode nos pode nos ajudar a ver por um outro ângulo. Enfim, a prece, ela sempre tem um resultado positivo, mesmo quando não se alcança exatamente aquilo que a gente estava querendo, mas pela simpatia conseguida dos bons espíritos, a gente sempre vai ter conforto, a gente sempre vai ter intuição. E você sabe disso. Você sabe disso porque você sabe que quando você reza, quando você ora, como que mudam as suas emoções, pelo menos naquele momento. Você se sente confortado, é ou não é verdade? Você se sente confortado. Pode ser que depois de alguns dias, a nossa própria cabeça novamente volte para aquela situação de desespero. Mas é porque a gente não orou outra vez. Ao passo que a gente vai orando e que a gente vai se conectando a bons espíritos, os bons espíritos, mesmo que aquela situação não seja resolvida, eles nos auxiliam a passar melhor por ela. Então a oração, ela é sempre um grande conforto, ela é sempre uma grande ferramenta para nos ajudar a passar por qualquer dificuldade na nossa vida, seja ela qual for o que você pensar. A nossa oração, ela é forte para isso. Ela é forte porque ela ajuda ou a resolver a situação, ou se não conseguir resolver aquela situação, pelo menos para nos melhorar emocionalmente, nos melhorar psicologicamente, melhorar as nossas vibrações, nos conectar com bons espíritos, nos conectar com o alto. E tem alguma coisa que nós possamos fazer para potencializar este poder da oração? Tem coisa sim. Tem duas coisas que nós podemos fazer para potencializar o poder da nossa oração. Para que aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente mentalizou, tenha mais chance de acontecer. A primeira coisa é a gente não fazer a nossa oração de uma forma simplesmente passiva. Isso aí a gente cansa de falar também. O que é fazer uma oração de uma forma puramente passiva? É você se direcionar a Deus, se direcionar a algum santo, algum orixá, algum guia, algum espírito, algum amigo espiritual e ficar pedindo: Fulano, eu estou precisando disso, me dá isso. Fulano, Deus, eu estou precisando daquilo, estou passando por essa situação, resolve para mim. Isso é uma forma passiva. A forma ativa, ela inclui duas coisas: a ação vibratória, que é mental, e a ação física. A ação vibratória é aquela que acontece naquele momento em que você está orando e que você expõe a Deus, expõe a espiritualidade, os seus sentimentos, daquela dor que você está passando, ou daquilo que você quer que seja socorrido lá no seu amigo, é quando você expõe a Deus este sentimento e que você coopera vibrando. Ou seja, além de pedir, que é uma forma passiva, você coopera vibrando, você mentaliza que os bons pensamentos que você está tendo chegando naquela pessoa. Isso é vibrar por alguém. É mentalizar que aquilo que você está pedindo está chegando lá. E está chegando? Está chegando. Porque quando a gente vibra assim, quando a gente pensa em alguém e mentaliza, a gente está agindo de uma forma ativa. A gente não está simplesmente pedindo socorro espiritual. A gente está cooperando com o que nós podemos. Nós também somos espíritos. Nós também temos uma capacidade mental, uma capacidade emocional de vibrar por alguém, de querer que aquilo chegue em alguém. Então, quando a gente está vibrando assim, a gente está emanando fluidos de nós mesmos, vibrações que
além de já serem direcionadas para aquela pessoa, porque a gente está pensando nela, vão ser captadas por espíritos de luz, que também se interessam pelo bem daquela pessoa, que também são simpáticos àquela situação pela qual nós estamos orando. Eles captam essas nossas vibrações, esses nossos fluidos, manipulam esses fluidos, potencializam, juntam aos fluidos deles próprios e fazem assim aquela bomba, pá, aquela bomba positiva chegar naquela pessoa. Então, quando a gente ora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não orar de uma forma simplesmente passiva, não se colocar na posição simplesmente de vítima, e sim a gente orar de uma forma ativa, aliás, passiva, mas também ativa, cooperando com o nosso pensamento positivo, mentalizando que aquilo realmente está chegando naquela pessoa. E vai chegar. Vai chegar porque no mundo espiritual não tem barreira, não tem estrada, não tem telefone, não é direto. O acesso é direto. Basta pensar com força e que vai chegar. É isso que a gente faz, por exemplo, em todos os momentos quando a gente faz as nossas preces diárias. E além disso, a gente coopera também de uma forma ativa com as nossas preces, atuando no mundo material. Então não adianta, por exemplo, eu ficar pensando assim, ou eu fazer a minha oração, meu Deus, me dá um emprego, meu Deus, me dá um emprego, meu Deus, me dá um emprego, simplesmente de uma forma passiva. Além disso, eu tenho que atuar no mundo material, tenho que fazer a minha parte. Ou seja, eu tenho que procurar o emprego também. Então, a gente tem que cooperar com a nossa prece de forma ativa, seja vibrando, mentalizando que aquilo vai chegar onde a gente quer, ou seja, pela parte material, fazendo aquilo que nos compete. Mas não é só isso. Isso daí é como cooperar com a oração de uma forma ativa. Existe uma outra forma também de potencializar os seus desejos, de potencializar que eles aconteçam, de potencializar a força da oração, que não é nem trabalhar de forma passiva e nem é trabalhar de forma ativa. É fazer a coisa de uma forma mental. O que é isso? É que, além de você fazer a sua oração aí como você faz, de uma forma passiva, incluindo também a forma ativa, que é vibrar para que aquilo aconteça, é você usar a sua mente para que aquilo aconteça mais rápido. Como é que se faz isso? Isso é um recurso que nós temos dentro de nós, dentro da nossa mente, que facilita que a coisa se resolva, que a coisa chegue naquele ponto. Vai resolver sempre? Nem sempre, porque como eu falei, eu vou explicar como que é. Mas nem sempre, porque às vezes a questão é kármica e aí você tem que passar por aquilo de qualquer forma. Mas acontece que a nossa mente tem um poder enorme. Nós somos centelhas divinas, nós somos faíscas do grande Deus. Então nós temos um poder mental que nós não conhecemos e que nós podemos passar a conhecer. Nós podemos passar a utilizá-lo. Então, para utilizar o nosso poder mental, no sentido da gente conseguir facilitar algo que a gente está desejando para nós ou para os outros, mas principalmente para nós até, nós temos que usar a nossa mente. Como é que faz isso? Não é orar simplesmente pedindo, fulano de tal, espírito tal, santo tal, me dá aquilo. Não é só isso. É você criar aquilo que você quer dentro da sua mente. Mas criar de verdade, como se aquilo fosse real. Lembra que eu falei que o nosso pensamento é potencializado pelo nosso sentimento? Que quanto maior for o nosso sentimento em relação a alguma coisa, maior é a força do nosso pensamento e que, portanto, maior vai ser o impacto que a gente vai conseguir para causar alguma coisa pela nossa prece, pela nossa oração? Então a gente tem que sentir. O sentimento é a base de tudo, a emoção é a base de tudo. Então, quando você quer um emprego, por exemplo, e você pede a Deus, pede aos bons espíritos, me dá um emprego, isso tem um valor deste tamanho. Quando você quer o emprego, pede a Deus, pede aos bons espíritos o emprego, e vibra por isso, e faz a sua parte material, além disso, tem um impacto deste tamanho. Mas quando você mentaliza o seu emprego, isso tem um impacto enorme. E como é mentalizar o seu emprego? É você visualizar, guardar na sua cabeça, exercitar isso diariamente, aquilo que você quer. Exercitar diariamente aquela visão do que você quer, como se já estivesse acontecendo. Então você quer um emprego, já faça o exercício diário e quantas vezes você puder,
por dia. Visualize-se já naquele emprego, fazendo aquilo que você faria naquele emprego, trabalhando e, além disso, além dessa visualização, sinta. Sinta as emoções que você sentiria se estivesse fazendo aquilo, porque o sentimento é a base da potencialização do pensamento. Não adianta simplesmente visualizar como em um filme de cinema, só vendo aquela imagem. Você tem que sentir a emoção. Quando você sente a emoção que aquilo causa de estar trabalhando naquilo, quando você sente a felicidade daquilo, o seu cérebro entende: isto é o melhor, é isto que tem que acontecer. E aí ele potencializa a força mental para que aquilo aconteça. Algumas pessoas chamam isso de lei da atração. E não deixa de ser, porque você vai atrair para você aquilo que você está emanando, você vai atrair para você aquilo que você está querendo. Mas não é simplesmente querer, é pensar, visualizar, sentir principalmente aquilo já acontecendo. Eu passo por uma doença e eu quero ficar curado, então eu já me mentalizo curado, eu me vejo curado e eu me sinto curado. Eu sinto a alegria, a satisfação de estar curado daquela doença. Pronto, eu começo a atuar sobre o meu cérebro e o meu cérebro sobre o meu organismo para que aquilo aconteça, porque o meu cérebro entende que aquilo é o melhor, já que causou aquela sensação positiva. E ele vai atender aquilo que me faz bem. E ele atende o que me faz bem atuando sobre mim e atuando sobre o espaço que me rodeia. Então as coisas tendem a acontecer com mais facilidade daquela forma como eu senti verdadeiramente. Eu senti aquela emoção grande, aquela emoção potencializará o meu pensamento e vai começar a modificar as coisas. Só que a gente muitas vezes sabota os nossos pensamentos, a gente sabota as nossas emoções sem a gente perceber. Cada vez que a gente repete, por exemplo, uma frase limitadora, a gente está mandando para o nosso cérebro, ao invés daquela mensagem positiva de que eu vou conseguir aquilo, a gente está mandando para o nosso cérebro uma mensagem contrária àquilo que a gente gostaria, mas a gente não percebe. Quer ver? Quando você, por exemplo, teve várias experiências ruins no seu trabalho, isso aí qualquer um pode ter, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E você, de repente, fala para você ou fala para outras pessoas: eu não dou sorte com o emprego. Quando você fala isso, você está mandando para o seu cérebro uma mensagem que ele vai assumir como verdadeira. Ele vai assumir que você não dá sorte com o emprego. Então, ele não vai contribuir para que você melhore o emprego, para que você consiga algo melhor. Ele vai contribuir para aquela verdade que você sente. Você sente que não dá sorte. Então, ele vai contribuir para aquela verdade. A sua mente vai contribuir para que aquela verdade continue. Então, ao invés de falar assim, eu não dou sorte com o emprego, eu não dou sorte no meu romance, eu tenho dedo podre para escolher pessoas para viver comigo, tudo isso são frases sabotadoras, autossabotadoras. Ao invés de falar isso, fala assim, eu vou dar cada vez mais sorte no meu emprego. Eu vou conseguir encontrar pessoas que façam bem para mim. Ou então, pode falar assim, o bom emprego já está no meu caminho. A boa pessoa já está no meu caminho. Eu atraio para mim coisas boas. Eu atraio para mim sucesso financeiro. Eu atraio para mim pessoas que me façam bem. Eu atraio para mim coisas positivas. Eu sou feliz. Que tal a gente começar a modificar os padrões mentais, começar a modificar os nossos padrões emocionais para que a nossa mente, o nosso cérebro trabalhe em nosso favor? Eu estou falando cérebro e mente como se fossem a mesma coisa, não são não, mas são muito interligados. Então, para que a nossa mente trabalhe em nosso favor, sem que a gente a sabote, a gente sabota sem querer, pela repetição de palavras, pela repetição de sentimentos que não nos são favoráveis. Aí você pode pensar assim, como é que eu vou falar que, por exemplo, o sucesso já está no meu caminho se eu hoje não sinto sucesso nenhum? Se eu hoje não consigo perceber isso, como é que eu vou falar? O sucesso já está no meu caminho. É tudo prática, é tudo treino. A gente tem que exercitar. Quando você bota a sementinha ali dentro do vaso de planta, ali não tem flor nenhuma ainda brotando, mas a flor está ali dentro, dentro da semente. É preciso regar todo dia, cuidar com carinho,
para que ela brote, para que ela floresça, para que ela apareça. A mesma coisa são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tudo já está dentro da gente. Essa é uma questão da gente regar. Então, mesmo que a gente não esteja vendo ainda aquilo como uma realidade, ela já existe. Aquela realidade já existe. É uma possibilidade, ou não é? Não existe a possibilidade de você conseguir tudo que você quer? Existe. Ela está ali, está guardadinha na semente. Temos que regar. E este regar é cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, exercitar todo dia, quantas vezes for possível. Não está fazendo nada, pensa, visualiza você já conseguindo aquilo, já exercitando aquilo, já sentindo as emoções que aquilo traz, que você vai estar regando essa florzinha. Daqui a pouco ela começa a brotar, e daqui a pouco você vai ver como que as coisas começam a fluir de uma maneira ainda mais fácil do que vinham fluindo. Exercitando o bom pensamento, exercitando o bom sentimento. Essa é a melhor forma de orar. Então, para orar, existem várias maneiras, como nós falamos, umas com resultados um pouquinho menores, outras com resultados muito maiores. E se a gente combinar tudo, se a gente fizer tudo de uma só vez, como que a gente vai ter resultado? A gente só não vai ter resultado para aquilo que a gente realmente vai ter que passar, aquela dificuldade pela qual a gente realmente vai ter que passar, porque é efeito de algo errado que a gente fez no passado. A gente está tomando aquele remédio e a melhor forma de tomar o remédio é não reclamar. A melhor forma é a gente tomar o remédio, assimilar o remédio, aprender as lições que aquilo nos ensina, mas manter o pensamento positivo. Quando tudo isso acabar, vai ser tudo melhor, a felicidade já está no meu caminho, o sucesso já está no meu caminho, o bom relacionamento já está no meu caminho. Então, mesmo perante as dificuldades, porque a dificuldade pode ser uma consequência kármica, mesmo assim, manter o bom pensamento, manter o bom sentimento. Ah, é difícil. É difícil. Concordo com você. Se você estiver passando por uma situação muito conflitante, muito difícil, é difícil ter esse pensamento. Você tem duas opções. Ou você continua sofrendo e gerando pensamentos e sentimentos que vão lhe fazer mal, cada vez mais mal, ou então você vai pelo outro caminho e começa a exercitar os bons pensamentos. É tudo exercício. Faça a sua parte. Ninguém vai fazer por você. A sua felicidade depende, ou a sua tristeza, dependem exclusivamente das suas ações. E as suas ações começam na sua mente, começam no seu sentimento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, que cada vez mais sejam sentimentos positivos, que atraiam coisas positivas. Vamos orar, vamos pedir pelo próximo, nós somos os primeiros beneficiados. Vamos sempre pedir ajuda para o mundo, ajuda para os outros, porque naquele momento de oração a gente vibra positivamente e a gente tem o amparo espiritual para nós, para as nossas questões. E não vamos perder a fé naqueles casos em que a gente não consegue alcançar aquilo que a gente quer, porque é só uma provação, é só uma chuva que daqui a pouco passa. Que Deus abençoe você, que Deus traga para você a certeza de que tudo passa, a certeza de que o seu pensamento e o seu sentimento têm poder. É porque você não sabia usar até agora. Agora sim, que Deus permita que você consiga exercitar sempre o pensamento positivo, o sentimento positivo e que as suas preces, que as suas orações tenham cada vez mais poder de atuação. Que Deus abençoe, um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.